A votação da reposição salarial dos servidores aqui de Foz do Iguaçu e outras votações que foram realizadas ontem na Câmara de Vereadores e que também impactam o funcionalismo. Os vereadores aqui da cidade aprovaram em sessão extraordinária na tarde desta terça-feira o projeto de lei que autoriza a reposição salarial dos servidores públicos municipais e atualiza o valor do auxílio à alimentação. A proposta prevê um reajuste de 4,11% nos salários com base na inflação acumulada entre maio de 2025 e abril de 2026. Além disso, o Vale Alimentação vai subir de R$ 550 para R$ 605 por mês, com pagamento retroativo a maio deste ano. O texto aprovado agora segue para a sanção do prefeito. Na mesma sessão, a Câmara aprovou em primeira votação o projeto de emenda à lei orgânica que regulamenta os critérios de idade mínima e as regras de transição da reforma da Previdência Municipal. O texto recebeu 13 votos a favor e 2 votos contra, das vereadoras Valentina Rocha e Yasmin Hachem, que criticaram a proposta afirmando que a medida prejudica o funcionalismo público. O projeto precisa passar por uma segunda discussão no plenário e nova votação deve ocorrer no prazo de 10 dias úteis. Segundo a Prefeitura, a aprovação do projeto é uma exigência constitucional e serve para cumprir uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que deu prazo até o dia 22 de julho para a regulamentação da matéria. Por outro lado, os sindicatos Simpref e Sismuf realizaram uma assembleia conjunta e rejeitaram o texto enviado pelo Poder Executivo. Os representantes dos trabalhadores argumentam que o modelo de transição penaliza os servidores ao aumentar o tempo de trabalho obrigatório e falta para a aposentadoria. Portanto, ouvido as partes, o próprio prefeito dizendo que, na nossa entrevista aqui, na bancada do Pan News, dizendo o seguinte: nós estamos negociando com os servidores, com a categoria, e vamos fazer aquilo que a prefeitura consegue alcançar. O cobertor está curto, né, essas demandas, mas tem uma questão que o funcionalismo está discutindo. Tanto o Simpref quanto o Sismuf estão colocando a sua contrariedade. E para isso a gente também vai fazer contato com a secretária de administração, a Larissa Ferreira, para saber essa negociação vai avançar, o que pode mudar, algum ponto para o servidor que eles estão questionando, pode alterar, para que chegue num consenso, né? Então, tem manifestação, tem uma movimentação dos servidores dos sindicatos planejada, mas vamos ouvir também a prefeitura, a secretária, para a gente ter mais detalhes a respeito disso, porque é uma categoria de quase 7 mil servidores. E pelo menos os servidores da educação alegaram que eles foram pegos de surpresa com a votação dessa questão em relação à aposentadoria dos servidores. Eles não esperavam que isso entrasse na pauta de discussão ontem, eles conheciam a pauta, sabiam da discussão, participaram, mas não esperavam que ela entrasse na votação ontem, junto com a votação das reposições salariais e do auxílio alimentação. E aí o sindicato dos profissionais da educação comunicou que agora está rolando neste momento, na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, uma audiência de prestação de contas por parte da Secretaria de Educação, referente ao primeiro quadrimestre de 2026. E aí o sindicato dos profissionais da educação estão realizando neste momento uma manifestação por conta dessa situação toda, e essa manifestação deve se estender ao longo da tarde também. Então essa é a posição do sindicato que representa os profissionais da educação. Mas nós estamos aqui na linha online com a Larissa Ferreira, secretária municipal de administração. Vamos lá, secretária de administração, Larissa Ferreira, com a gente para falar um pouco a respeito disso. Secretária de Administração e Recursos Humanos de Foz. Secretária, bom dia, obrigada por nos atender. Tem uma demanda aí com os servidores de conversas, alguns reclamando que o assunto também não passou por eles. Bom dia, seja bem-vinda para nos explicar para os ouvintes aqui, para os servidores que estão nos acompanhando. Bom dia, Cida. Bom, ontem foi aprovado na Câmara de Vereadores a reposição salarial dos servidores. O município fez a proposta de fazer a reposição referente ao INPC acumulado
então foi 4,11, será repassado ao servidor de forma parcelada. Essa discussão ela foi realizada com os sindicatos realizaram algumas assembleias, né? Foi muito importante a participação dos sindicatos, o apoio dos vereadores. Essas discussões sempre foram feitas de forma muito transparente. Então, os servidores, para participar dessas negociações, ele tem que comparecer à Assembleia, tá? E as informações que a gente teve é que é, a adesão à Assembleia foi muito baixa, mas as discussões sempre foram feitas de forma muito transparente. Secretária, Maurício Freire falando aqui, explica um pouco para a gente sobre essa transição da reforma previdenciária aqui municipal. Como é que funciona isso? Bom, são dois assuntos diferentes, tá? A reposição e a Previdência. Na Previdência, nada mudou em relação aos requisitos, tá? Esses requisitos já tinham sido discutidos com as categorias no passado, né, em 2023. A única mudança que teve agora é que estava previsto numa lei complementar e por conta de uma determinação do Tribunal de Contas, passou a constar na lei orgânica do município. Não foram alterados os critérios, nada mudou. A gente só copiou da lei complementar e colocou na lei orgânica do município. Acontece que os sindicatos gostariam de rever os critérios nesse momento, mas a administração informou que nesse momento não há espaço financeiro para mudar os critérios da Previdência, ou seja, o pedágio para quem ia se aposentar depois da reforma da Previdência. Hoje o município prevê o pedágio de 50%, e eles queriam negociar para reduzir esse pedágio, ou seja, o servidor aposentar antes. Mas quando isso é feito, aumenta o custo da nossa Previdência. E nesse ano a gente conseguiu equalizar, conseguiu resolver esse problema, e se fosse feita uma alteração nesse momento, ia acabar com esse equilíbrio. Por esse motivo, não foi possível tipo de negociação. Secretário, explica pra gente quais são esses critérios que estão estabelecidos e o que é esse pedágio de 50%. Quando forma da Previdência, alguns servidores deveriam cumprir um período a mais, né, que é o pedágio, para conseguir aposentar. Muitos municípios, assim, a legislação federal prevê que ele tem que cumprir 100%, ou seja, vamos supor se ele tem 2 anos para se aposentar, então ele tem que cumprir 4 anos. Na nossa regra é só 5%. Justamente o que a categoria gostaria de ter alterado é reduzir esse tempo, mas como eu disse, reduzindo esse tempo onera a nossa Previdência. E qual que é a previsão agora? A gente deve ter uma segunda votação, vai para sanção, a gente tem um prazo para poder aprovar isso, né? Sim, tanto a reposição quanto a questão da Previdência foram aprovados, hoje vem para sanção do prefeito. E em relação à reposição, é importante lembrar que também houve o apoio dos sindicatos. O município concedeu a reposição de 4,11 e também um grande avanço que foi atendido o pedido das categorias foi em relação ao auxílio alimentação, que teve um reajuste maior do que a inflação. Que a gente o auxílio alimentação hoje é 550, com essa reposição de 10% vai passar para 605. Esse também é um grande avanço para os servidores públicos. Com essa contrariedade apresentada neste momento por parte dos servidores e reuniões acontecendo, secretário, pode haver uma nova conversa, algum outro meio termo para que também a categoria... o que a prefeitura pode fazer além do que já foi apresentado até aqui? O prefeito disse há poucos dias, repetir agora, de que o cobertor está curto. Nos dá um panorama a respeito dessa questão. O que pode ser feito vir de agora em diante por parte da prefeitura? Sim, a maior insatisfação em relação à categoria do magistério. Eles pleiteavam um reajuste maior, que é com base na atualização do piso do piso nacional do magistério, mas, como o prefeito disse, o cobertor está curto, a gente tem que ser muito responsável
com as finanças nesse momento, o município ele não pode conceder algo que a longo prazo não vai conseguir cumprir, né? A gente já conhece o histórico aí do município que alguns anos atrás foram concedidos benefícios, reposições, e o município não conseguiu pagar o direito dos servidores. Então, a reposição que foi concedida foi justamente isso, para conseguir manter a saúde financeira do município. Mas logo depois das assembleias, a gente continuou conversando com o Simpref, recebemos eles essa semana, e a orientação é no sentido de que, se houver alguma melhora na arrecadação e no orçamento do município, a gente pode sim voltar a discutir esse assunto. Críticas a respeito dessa proposta, afirmando que alguma medida prejudica o funcionalismo público. Essa informação, inclusive, de 2 vereadoras que votaram contra e que precisa esse assunto voltar para uma nova discussão. Isso tem possibilidade? Bom, a gente só poderia rediscutir esse assunto lá na frente se houver uma melhora financeira. Mas da forma como foi feito, não prejudica o servidor. Foi a única maneira que a gente conseguiu, né, esse parcelamento, porque o reajuste ele vai ser pago em 4 parcelas. Esse parcelamento foi a única forma que a gente encontrou de dar posição para o servidor. Então, esse 4,11 ele vai ser incorporado no salário dos servidores, e é a forma que a gente encontrou de manter o equilíbrio financeiro. É mais prejudicial para o servidor prometer algo, conceder algo que a gente não vai cumprir. Até porque tem uma questão com o Tribunal de Contas do Estado e tem prazo. Exatamente. A questão do Tribunal de Contas, esse prazo do Tribunal de Contas é em relação à Previdência. Perfeito. Agora, aprovado e sancionado esse projeto da Previdência, fica tudo regular. Importante lembrar que essa é uma questão que não afetou só Foz do Iguaçu. Todos os municípios que tinham a previsão da transição dos critérios da Previdência em lei complementar tiveram que se adequar. Então, a gente só está cumprindo uma orientação do Tribunal de Contas. Esse modelo realmente de transição penaliza os servidores ao aumentar o tempo de trabalho obrigatório que falta para essa aposentadoria? Olha, se a gente comparar com outros municípios, o município de Foz, essas regras são bem melhores, tá? Outros municípios, por exemplo, Curitiba, comparando, a gente vê que os critérios aqui são melhores, porque é 50%. Nesses outros 100%, ou seja, para o servidor se aposentar, tem que trabalhar mais. Essa já foi uma discussão passado que a categoria conseguiu esse avanço, né? Que foi esse pedágio de 50%. Então, não prejudica o servidor. Pelo contrário, a gente garante que vai manter a saúde financeira da Previdência. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua entrevista, com a atenção aqui com a Jovem Pan News. Nós agradecemos e vamos continuar acompanhando essa situação. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho. Secretária, caiu? Tá aí. Conversamos, caiu a ligação com a secretária, né? Ela não caiu, mas estava ali dentro do veículo, parou para poder atender a gente. A Larissa Ferreira, secretária municipal de Administração e Recursos Humanos de Foz, voltou. Secretária, muito obrigado pela participação, viu? Desculpa. Obrigada, Eu bom que dia. agradeço, sempre à disposição. Obrigada. Bacana essa disponibilidade sempre, né, das pessoas. Porque não é uma explicação para nós, né? Se é uma explicação para a população que nos acompanha. É importante esclarecer esses pontos, até porque são pontos polêmicos que geraram discussão entre município e servidores. Inclusive, parte dos servidores, os servidores da educação em relação à Previdência, eles ainda não concordam com o que foi colocado, estão neste momento lá na Câmara de Vereadores, organizando manifestações para hoje, que são contra o que foi colocado ali, mas a secretária disse que não há o que ser discutido, até porque, além da questão financeira, o limite financeiro que o município tem, existe uma questão de prazo, porque o Tribunal de Contas determinou que os municípios regularizem essa situação o quanto antes. Então, o município não teria mais como esperar, mas os servidores querem tentar de alguma forma, alguma melhora, porque entendem que esse pedágio aí gerou um prejuízo aos servidores do município.